Fala galera, eu sou René do Vale e estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast com dicas essenciais para você animador infantil, você recreador. E nós estamos numa época do ano que a gente tem trabalhos exaustivos, né? Trabalhamos em hotéis, acampamentos, resorts, em colônias de férias. Isso requer muito, tanto da nossa parte física quanto mental, emocional também, que não é tão fácil ficar tantos dias longe de casa, trabalhando todos os dias. E também exige mais ainda da nossa voz. É a nossa voz que é o nosso principal instrumento de trabalho no nosso dia a dia. Independente do que você faça, você tem que usar a voz para poder trabalhar. E nesse episódio de hoje eu vim te dar algumas dicas de como a gente pode cuidar da nossa voz. A gente pensa que nós já viemos de outubro, novembro, dezembro de muito trabalho em qualquer parte do Brasil. São meses que tem muitos trabalhos, aparecem, né? Ainda bem que tem esses trabalhos. Em janeiro não é diferente. Janeiro e boa parte de fevereiro ainda estamos nas colônias de férias, nos hotéis, nos resorts, com as famílias que estão se divertindo, viajando e a gente trabalhando, muito feliz e com a voz muito boa. Então é muito importante a gente sempre cuidar da nossa voz, para que o primeiro dia da nossa temporada, assim como o último, a gente tenha a mesma entonação de voz, consiga falar, se comunicar. Porque para quem trabalha principalmente com crianças de 3 a 6 anos, crianças de 7 a 12 anos, uma voz ruim pode atrapalhar um pouco o andamento de alguma atividade, tá bom? Assim como o público adulto, voz é o primordial e principal para uma boa execução de atividades. E eu vou dar aqui 10 dicas para melhorar a sua voz e mantê-la sempre boa. Dicas que eu utilizo aqui no meu trabalho como recreador, como animador infantil. 10 dicas de como cuidar da nossa voz. E a primeira dica é uma dica meio bem de praxe, né? Hidrate-se bem. Beba em torno de 2 a 3 litros de água por dia em períodos alternados. Não adianta eu beber 3 litros de água de uma única vez. Sempre que eu estiver sentindo que minha garganta está ficando um pouquinho mais seca, minha boca está secando, eu tenho que ir lá beber um pouquinho de água e sempre estar se hidratando. E nunca água gelada, tá? Sempre beba água a temperatura natural, levemente gelada, um pouquinho gelada, para não machucar a sua corda vocal. Dica 2. Evite alimentos e ambientes que ressecam as cordas vocais, como, por exemplo, cafeína, quem bebe muito café, vinho tinto, aí já com a gente não bebe muito vinho tinto no ambiente de trabalho, mas vai que, e ar-condicionado. Alguns hotéis, os recreadores, os animadores, alguns locais trabalham com ar-condicionado, então se puder evitar o ar-condicionado, mas se não puder evitar, deixar ele um pouquinho mais baixo, não deixar tão frio, é essencial. Eu, por exemplo, se eu dormir com o ar-condicionado do quarto, no dia seguinte eu estou sem voz nenhuma, fica totalmente rouco. Então, sempre evite o ar-condicionado, tá bom? Dica 3. Evite alimentos ácidos e apimentados, como maçã, tomate e refrigerante, tá bom? Isso ajuda a manter a corda vocal limpa. 4. Descanse a voz. É muito importante no final de um dia a gente poder descansar a voz. Sempre dá um tempinho de não falar com ninguém. 5. Evitar bebidas alcoólicas. Não fumar ou usar drogas ilícitas. Tem muita gente que gosta de fumar, muitos recreadores, animadores que fumam, que bebem, mas o quanto mais você evita isso, melhor para a sua voz. Você vai fazer uma temporada de 30 dias, imagina, 30 dias usando a sua voz. Se você não puder fumar, é preferível. Sua voz vai sair mais clara, mais limpa e vai no 30º dia sua voz vai estar igual ao primeiro dia, se você fizer tudo certinho, tá bom? Essa dica é muito importante, a gente tem que se atentar o tempo todo, que é manter uma postura correta. Por incrível que eu dê uma pesquisada depois, por incrível que pareça, a postura que a gente fica interfere muito na qualidade da nossa voz, na hora de falar. Então, para você falar com as crianças, sempre tenha a postura, falar com os adolescentes, com os adultos,
com os funcionários do local que você está trabalhando, se você manter uma postura, a sua voz sai muito mais limpa do que você ficar todo encurvado, flexionado. A voz sai um pouco mais fechada, mais complicada. Então, sempre postura na hora de falar, na hora de aplicar a atividade. E isso é tão bom tanto para a sua voz quanto para a sua coluna também. A dica número 8. Ao invés de tossir, aquela tosse seca, sabe? Ou pigarrear, produza saliva na boca e engula essa saliva como se fosse engolir algum alimento. Se você ficar pigarreando muito, ficar tossindo muito, aquela tosse seca que a gente fala que é aquela tosse de cachorro também, né? A gente machuca as cordas vocais. Então, ao invés de tossir, ou engula a saliva, ou se tiver uma garrafinha d'água próximo, toma um gole d'água para poder melhorar a sua garganta, tá? Nunca fica tossindo muito ou pigarreando, tá? A não ser que você esteja resfriado, não sei, com algum problema aí com algum problema na sua garganta. Essa aqui é muito óbvia, mas pouquíssimos profissionais da nossa área, profissionais de recreação, de educação, de animação, utilizam, que é o aquecimento da voz. Isso é muito importante. Se você não sabe fazer um aquecimento vocal, pesquisa no Google, pesquisa no YouTube, tem, dezenas de aquecimentos vocais que você pode utilizar. São 5 minutinhos a 10 antes de começar a trabalhar, antes de ir para o seu dia de trabalho, que fazem toda a diferença, te ajudam muito. Isso tanto no início, quanto no final. No final também é muito importante a gente descansar a voz, desaquecer a voz. E a melhor forma de desaquecer a voz, que é a dica número 10, é: não fale com ninguém. Fique pelo menos 1 hora após o seu término de trabalho em silêncio, descansando a voz, tomando alguma coisa quente para aquecer a sua garganta, é muito importante. Mas não adianta tomar uma coisa quente ao vento, batendo vento no meu rosto. Não, vai para o seu quarto, para sua cama, toma um chá, toma um cafezinho, um pouquinho de café quente para você poder dormir e descansar a sua voz sem falar com ninguém. Ouve uma música, enfim, se distraia. E esse foi o podcast de hoje, o Recrecast de hoje, com algumas dicas para melhorar a sua voz, para você animador, recreador e profissional de educação, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Abraços lúdicos e até a próxima.